Alô, galera do Torne-se Programador. Vamos para a nossa aula de número 7. Hoje a gente vai falar sobre hash, ok? Para que serve o hash, qual que é a utilização dele e como que a gente aplica ela utilizando aí o nosso código em JavaScript, ok? Para mostrar o hash, para explicar o hash, eu vou usar o exercício que eu usei com vocês na aula anterior, que é aquele exercício de alunos e notas, certo? Refatorando aquele código, utilizando o hash aí, para vocês verem que a utilização do hash facilita muito mais a codificação e a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais organizada, ok? Hash basicamente é o quê? É uma estrutura de dados, é um struct. Em outras linguagens, como C#, como Java, ele seria uma estrutura, né? Como que a gente utiliza esse hash? Normalmente a gente utiliza hash com chaves e dentro dessas chaves a gente coloca chave e valor. Chaves seria o elemento que você organiza na linguagem JavaScript, certo? E chave e valor são os valores que vai dentro do seu hash, certo? Então chave, por exemplo, nome, valor, por exemplo, Danilo, ok? Bom, vamos ver na prática, vou mostrar para vocês como que funciona e aí a gente vai refatorando aquele código da aula anterior, perfeito? Como a gente sempre faz, eu vou abrir uma nova aba aqui, vou abrir a aba console, certo? Lá no meu inspecionar, levantar um pouco mais aqui para dar mais espaço para vocês. Beleza. E aumentar um pouco mais o meu espaço. Então, como que eu defino um hash? Vamos lá. Eu crio uma variável aqui chamada hash, certo? E eu vou colocar ela vazia, certo? Sem nenhum elemento. Pronto, definido. O hash, por padrão no JavaScript, ele já entende que ele é um objeto, tá? Então, tem gente que vai fazer aí a orientação objeto deles, utiliza o próprio hash para fazer essa orientação objeto. Tem duas formas aí para você fazer orientação objeto no JavaScript. Vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, ok? Então tá. Então a gente tem aqui o nosso hash, que vira uma variável de objeto, e aí eu quero colocar dados aí dentro. Então, por exemplo, hash.nome é igual a Danilo. Fazendo dessa forma no JavaScript, ele já consegue verificar. Tem um elemento? Se tem um elemento, eu altero. Se não tem um elemento, eu crio um novo, certo? Então, é como se fosse variáveis dentro de variáveis também, mas de uma forma estruturada, certo? O array, se lembra da aula anterior que eu expliquei para vocês que o array é uma coleção de variáveis? Nesse caso, o hash não é uma coleção de variáveis. O hash, nesse caso, é uma forma de você organizar as variáveis de um jeito estruturado. Então, ó, vamos lá, o hash, eu consigo mostrar aqui o meu objeto, que é o meu objeto hash, estruturado dessa forma, com nome e com chave e valor, né? Então, tem o chave aqui, que é o nome, e o valor, que é o Danilo, ok? Então, eu quero acessar com essa chave, hash, certo? Ponto nome. Eu tenho acesso aí à minha variável nome que retorna o Danilo, certo? Essa é uma forma de você criar. Então eu criei um vazio e adicionei um nome. Agora uma outra forma de criar é você já criar o elemento. Então vamos criar aqui, ó, hash 2, já criar o elemento com o valor. Então é bem parecido com o novo template que a gente utiliza para servidor, no caso de REST, né? A gente utiliza muito JSON. Então vou entrar com vocês um pouco mais para frente para falar sobre JSON, mas o JSON basicamente ele vem na estrutura de hash, que é a estrutura de hash do JavaScript. Perfeito. Vamos lá. Então, ó, nome, dois pontos, vou colocar aqui Leandro. Perfeito. Então aqui eu já tenho um outro objeto. Tenho um hash 1, tenho um hash 2, tá vendo? Hash normal, hash 2, e o meu hash 2 tem aí a minha chave nome e o meu valor Leandro. Eu quero colocar outro valor na minha inicialização, vírgula, aí eu coloco aqui telefone, um outro valor,
Tá lá. Então eu tenho aí duas formas de acessar. hash2 ponto nome ou ponto telefone. Perfeito? E ele já autocompleta para mim, certo? Perfeito. Isso é o hash, galera. É assim que a gente cria um hash, é assim que a gente utiliza um hash, certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente aplica isso para ficar aí mais organizado o nosso código e etc. Então assim, na aula anterior eu criei com vocês esse código aqui, certo? Que é esse código aqui que vai fazer com que a pessoa digite o nome do aluno, digite uma nota para o aluno, digite outra nota para o aluno e ele dá um relatório falando qual a nota que o primeiro aluno tirou, qual a nota que o segundo aluno tirou, qual que é a média dele, qual que é a situação, perfeito? E depois ele dá um relatório de quantos alunos está aprovado, quanto não está, quantos alunos ficou em exame, etc. Então, a gente criou esse exercício aqui na aula anterior. Hoje a gente vai refatorar esse exercício utilizando o hash, perfeito? Então, só para abrir esse exercício aqui no browser para vocês verem como que ele está funcionando. Então, eu vou abrir ele aqui. Então tá. Funciona da seguinte forma, né? Então, digite o nome do aluno. Danilo, certo? Digite a primeira nota do Danilo. 10, 7, certo? Digite o nome do segundo aluno lá, do outro aluno. Então, eu vou digitar aqui o Leandro lá. O Leandro eu vou deixar ele como exame. Então, 5 e 6. Perfeito. Digite a nota de outro aluno. Vou colocar aqui Flávia. A Flávia reprovou. Então, ela tirou 2 e tirou 6. Certo? Então tá aí. Esse é o programa que a gente fez. Certo? Que ele mostra lá. Ó, o Danilo tirou 10 e 7. A média dele é 8,5. Então ele está aprovado. O Leandro tirou 5, 6. A média dele é 5,5. Ele ficou de exame. E a Flávia 2, 6. A média dela é 4. Ela ficou reprovada. Então a média da classe geral é 6. Quantidade de aluno aprovado 1, quantidade de alunos reprovado 1 e quantidade de aluno em exame 1, certo? Então a gente fez esse exercício na aula anterior, hoje a gente vai refatorar ele utilizando o hash. Perfeito. Então eu vou abrir o exercício. Então assim, utilizando o hash, a primeira coisa que eu posso já pensar é o quê? Eu não preciso ter tantos arrays. Por quê? Porque eu consigo fazer os meus dados estruturados. Então, por exemplo, ao invés de eu ter o array de nomes, array de nota 1 e array de nota 2, eu consigo ter um array somente que é alunos, e esse meu array alunos, ele vai armazenar um hash com a chave nome, com a chave nota 1, com a chave nota 2, perfeito? E aí com os dados estruturados dessa forma, eu consigo calcular e fazer esse exercício da mesma forma que eu utilizando 3 variáveis com array, perfeito? Com hash eu consigo fazer isso mais organizado e fica mais bonito aí, mais estruturado no caso, né? Então vamos lá. Refatorando, eu vou criar uma variável aqui chamada alunos, certo? E essa minha variável alunos vai ser um hash vazio. Então se eu tenho essa minha variável, eu não preciso mais aqui do nome, dos nomes, né, das notas 1 e das notas 2. Perfeito? Eu vou precisar somente de um aluno e do aluno eu faço o resto. Perfeito? Tá. Isso se chama, galera, refatorar o código. Tá? Então você fez o código de um jeito que você conhecia naquela época. E aí agora você aprendeu um assunto novo. Então, depois que você aprende um assunto novo, você vê que você tem como melhorar o teu código, fazer ele de uma forma mais simples. Isso se chama refatorar o código. Perfeito? É o que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu não preciso mais dessas 3 variáveis. Eu vou colocar a minha variável aluno e vou colocar os dados estruturados dentro da minha variável aluno. Essa minha variável alunos, na realidade, eu vou colocar aí o meu hash estruturado. Desculpa, galera, isso aqui seria um array. E aí dentro desse array eu vou colocar os hashes estruturados. Então vamos lá. Vou tirar aqui essa variável nota, nome 1 e nome 2. Perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente tem aqui o nome 1, nota 1, nota 2 do próprio aluno, certo? E aí a gente vai armazenar isso dentro do nosso array de alunos, certo?
ponto push, e aí eu vou colocar aqui um aluno aqui dentro, certo? E esse aluno vai ser um hash. Então, eu vou criar o hash aqui com vocês. Aluno é igual a... Eu tenho duas formas de criar o hash, na mesma linha ou em linhas separadas. Dessa vez eu vou criar ele em linhas separadas. Vai ficar mais fácil de visualizar e mais fácil aí da gente estruturar isso. Então aqui, ó, eu vou ter agora... Peraí, deixa eu mudar o tab size aqui do meu Sublime. Perfeito. Então tá, eu vou ter aqui nome, dois pontos, o nome que a pessoa digitou, certo? Então essa variável nome ela tá vindo aqui na minha chave chamada nome. Legal. Vírgula, agora eu preciso da nota 1, então nota 1, que é a variável que está aqui, eu vou criar uma chave chamada nota 1, dois pontos, a variável nota 1, que é a que eu estou preenchendo aqui, certo? Vírgula, a outra variável que é a nota 2, então vou criar a chave, variável nota 2, certo? E vou adicionar a variável nota 2 que está aqui. Então, vírgula, outro. Esse daqui eu não coloco vírgula porque acabou meus dados, somente são esses que eu vou colocar. Então eu não preciso mais dessas variáveis aqui, certo? Nota, galera, que isso daqui é a mesma coisa de eu ter digitado isso daqui, ó. Então, Danilo, 1 e 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa disso daqui. A diferença é que aqui eu estou colocando as minhas variáveis. Então, a variável nome que está aqui, variável nota 1 que está aqui e variável nota 2 que está aqui. Então, essas variáveis que eu estou adicionando é a variável que eu capturei no prompt que o usuário digitou e veio para minhas variáveis, certo? Nesse caso, eu estou mostrando para vocês desse jeito aqui, que é para vocês não se confundirem, que esse nome aqui, ó, é o valor que vai dentro da chave nome. Então, ó, chave, valor, mesma coisa, chave, valor, certo? Então, isso daqui também é a mesma coisa que isso daqui, ó, tá? Então, assim, a única diferença é que eu criei agora em linhas separadas, perfeito? Então, como eu criei linhas separadas, ficou mais fácil de visualizar. Mas, como eu estava mostrando lá para vocês lá no browser, aqui, ó, é a mesma forma de estruturar, ok? Quando eu criei o hash, perfeito? E aí aqui eu criei o hash. Então, a mesma forma de estruturar. Vamos lá, tirei. Agora eu tenho aqui o meu aluno estruturado que eu vou jogar dentro da minha variável array, certo? Então, tem um hash de aluno que vai jogar dentro de um array de alunos. Então, eu tenho um array, certo? Alunos. Para cada for que eu vou ter aqui, cada looping que eu passar, eu vou criar um hash de alunos. E esse hash de alunos eu vou colocar dentro da minha coleção de variáveis, que é o meu array de aluno. Então, o que eu vou ter dentro desse meu array de aluno? Hashes de alunos. Perfeito? Ou seja, alunos estruturados dentro de um array. Perfeito. Aí aqui eu tenho uma variável média de alunos, outra variável aqui, situação de alunos. Tá. Ao invés de eu ter média e situação de alunos em variáveis diferentes, eu também vou colocar isso no meu dado estruturado, para ficar melhor ainda, mais organizado dentro do meu objeto ali, aluno. Então o que eu vou colocar aqui? Ó? Média... dois pontos. Então, é a média do aluno. Eu vou colocar aqui, por enquanto, o valor de 0, certo? Depois a gente preenche. E aqui eu vou colocar situação do aluno, dois pontos. Eu vou colocar vazio aqui, para depois a gente preencher. Então, eu criei mais dois atributos aqui do meu hash aluno. Então, eu vou preencher o nome, a nota 1, a nota 2. A média eu vou deixar vazia por enquanto, depois eu calculo a média. E vou colocar aqui a minha situação. Perfeito? Então, tá aí. Vou fazer o push. Agora eu não preciso mais dessas duas variáveis. Legal. Então, a gente está diminuindo linha de código. Perfeito. Agora, no cálculo da média, eu tinha o que aqui? Ó? Média, eu calculava a nota 1 do aluno com a nota 2 do aluno, certo? E fazia o for da quantidade de espaços que eu tinha na minha variável nome, que agora eu não tenho mais. Então, o que eu faço? Faço o for da minha quantidade de espaços que eu tenho da minha variável alunos, perfeito? Tá, deixa eu
colocar o carregador aqui. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Legal. Então tá. Agora eu vou varrer aí o meu for de alunos. Perfeito? Então tá bom. Agora, ao invés de eu ter nota 1 e nota 2, assim como eu tinha as variáveis antes, o que eu vou ter aqui agora? O meu aluno, meu alunos, né? Índice de I, que é o primeiro índice que eu coloquei dentro do meu array de alunos, certo? Ponto, nota 1, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Acessando o primeiro dado que está lá no meu array, certo? Com o índice 0 no for inicial aqui, pegando o meu dado estruturado e acessando o elemento do meu dado estruturado, que é nota 1, certo? A mesma coisa aqui, eu vou fazer para o nota 2. Legal. Então, capturei a nota 1 com a nota 2, divido por 2, eu tenho uma média, certo? Só que eu quero jogar isso na média direto, então não preciso nem criar essa variável média. Eu posso simplesmente utilizar o meu dado estruturado para preencher a minha média, que é a média que eu coloquei aqui. Então, a minha média do meu dado estruturado que está no meu array, eu vou calcular nota 1, nota 2 dividido por 2, jogando ele dentro da minha variável média que eu iniciei com 0. Perfeito. Fiz essas alterações aqui, já está tudo certinho. Beleza. Aí a mesma coisa eu vou fazer para a situação. Então agora eu tenho nessa variável situação aqui a situação calculada. Perfeito? Ao invés de eu dar um push aqui nessa variável situação que eu fazia antes, agora eu simplesmente vou acessar o meu dado estruturado, ponto, o valor que eu coloquei ali, não, a chave que eu coloquei ali em cima, e jogo aqui igual a situação que eu acabei de calcular aqui. Perfeito? Então tá aí. E aí o que eu mostro aqui? Aqui eu mostro os dados aqui, né? Então eu vou mostrar aqui o aluno com a chave de nome, ponto nome, o aluno com a chave de nota 1, o aluno com a chave de nota 2, o aluno com a média e o aluno com a situação. Legal, então agora eu já mostro meu relatório de um jeito melhor. Perfeito. Agora aqui, soma de média de alunos. Esse caso de soma de média de alunos, eu vou manter desse jeito, porque aqui é uma coisa fora da minha estrutura de alunos. Que é o quê? A média de todos os alunos. Então isso eu não tenho para um aluno somente, eu tenho para todos. Então nesse caso que eu tenho para todos, eu não vou colocar dentro do meu hash de alunos. Eu vou manter dessa forma e vou simplesmente alterar as coisas que eu preciso aqui. Que no caso aqui, ó, ao invés de varrer média de alunos, eu vou varrer o meu objeto de alunos, não, meu array de alunos, né? E aí dentro desse meu array de alunos, eu pego aqui, ó, ponto média. Perfeito? Então eu estou pegando a média dos meus alunos, somando aqui com todas as médias de todos os alunos, né? Acumulando, como eu expliquei para vocês isso na aula anterior, certo? E aí eu tiro aqui a média da classe, que é todas as médias de alunos que eu já fiz, perfeito? Dividido pela quantidade de alunos que eu tenho. Então, todas as médias somadas de todos os alunos dividido pela quantidade de alunos. Então, eu estou pegando a quantidade, a variável array alunos, vendo a quantidade de espaço que tem e estou dividindo por todas as notas que eu somei. Perfeito? Mostra a média da classe. Agora, a quantidade dos aprovados, reprovados e exame é no mesmo pensamento. Então, vou varrer todos os meus alunos, certo? A quantidade dos meus alunos, ponto, a quantidade de espaços que eu tenho. Então, varrer um por um aqui, certo? E aí eu preciso saber a situação. Então, alunos, ponto, situação, certo? Que aí eu acesso o atributo situação que está dentro do meu hash, que eu armazenei aqui em cima. Então, ponto, situação. Perfeito. Então, tá aí, eu pego toda a quantidade. Bom, é isso, galera. Refatoração teoricamente feita. Agora a gente vai rodar para ver se deu algum problema, certo? Então, vamos rodar da mesma forma que a gente rodou aqui. Então, colocando Danilo, Leandro e Flávio, certo? Então, aqui o arquivo está salvo. Para vocês verem aqui, ele está dentro dessa pasta 6 alunos, certo? E agora aqui, ó,
dentro da pasta 6 alunos. Então, é o mesmo arquivo. Dá um refresh aqui. Vamos lá. Danilo, ele tirou nota 1, 10. A segunda nota 7. Certo? Agora o Leandro, nota 5, nota 6. E agora a Flávia, nota 2, nota 6. Tá, deu erro. Então não funcionou alguma coisa aqui. Vamos ver o que a gente fez aqui de diferente. Se a gente clicar com direito aqui, normalmente quando dá erro, clica com direito, vai em inspecionar, console, certo? Então ele aqui, ó, média não está definida, na linha 28. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim aonde que está errado. Legal, eu esqueci de mudar isso daqui. Então aqui a gente calculou a média, mas está usando a variável média que não existe mais, porque a gente retirou essa variável média e colocou ela no dado estruturado. Então ao invés de ser média assim, a gente vai substituir por aluno índice de média. Perfeito? Legal. Código alterado. Vamos fazer o teste novamente. Vou dar aqui. Danilo, 10, 7. Leandro, 4, 6. Flávia, 2, 6. Deu errado ainda, faltou alguma outra coisa. Ele não está conseguindo capturar aqui o nome e a nota e a média, certo? Nome, nota e média. Então, vamos ver o porquê. Tá, vamos lá. Entender o porquê aqui. Na hora que ele mostra o relatório de notas. Relatório de notas. Então, ele vai pegar aqui o aluno com nome, com nota e com nota 2. Alunos. Então, alunos, índice de I, alunos, tal. Perfeito. Tá. Então tá. Para descobrir isso, é mais fácil a gente utilizar o debugger. Então, vou mostrar para vocês como na aula anterior, fazer um debugger do ponto específico que eu quero para entender o porquê que isso não funcionou. Certo? Então vamos lá. Colocar um debugger aqui em cima. Ok? Melhor, dentro do nosso for aqui, ó, que é o ponto específico aonde está mostrando um defined aqui, certo? Então, para ficar mais fácil, eu vou diminuir a minha quantidade aqui para 1 e vou fazer o meu teste. Então, Danilo, nota 10, nota 7, e aí ele vai cair no meu debugger, certo? E aí eu vou ver aqui, ó, aluno, nome. Então vamos ver aqui o que tem dentro de aluno. Aluno, tá, média tá vazia. Nome Danilo, tal. Perfeito. Por que média deu errado? Então eu tenho alunos, índice de nota 1. Então eu seleciono aqui, nota 1, mais índice de nota 2. Defined. Notas. Ah, tá errado aqui, galera. Ó, notas. Ao invés de nota, eu deixei notas. Então, esse é o problema aqui, tá? Então, não prestei atenção nesse ponto. Vamos arrumar. Perfeito? Então, vamos arrumar isso daqui. Ao invés de notas, é nota. Então, eu vou pegar e vou selecionar todos os notas que eu coloquei. E vou mudar para nota 2, que é o nome do atributo que a gente deu aqui, ó, nota 2, ao invés de notas 2. Perfeito? Então, legal. Mais uma correção aqui dentro do nosso código. Vamos rodar de novo. Danilo, 10, 7. Perfeito. Então, agora a gente tem aqui o dado estruturado aqui novamente, nota 2 com a nota 1. Certo? Então, a média ele deve ter calculado já certo. Média certo. Perfeito. Então, se eu der o próximo aqui e o próximo, ele escreveu o nome errado ainda. Vamos ver aqui o porquê que o nome ele escreveu errado. Nome Danilo. Ah, tá aqui, ó. É o nota 1 que ele escreveu errado. Aqui, ó. Notas 1, tá vendo? Então, mais um ponto
onde eu esqueci o notas aqui ao invés de nota. Perfeito? Então eu vou alterar aqui onde está notas para nota também. Então, todo lugar onde tiver notas, eu vou colocar nota 1. Legal. Perfeito. Vamos de novo. Danilo, 10, 7. Agora lendo de novo o nosso debugger. Próximo. Teoricamente já vai estar tudo certo. Está tudo certinho. Legal. Agora a gente vai aí voltar ao nosso programa aqui agora, sem o debugger dessa vez, e colocar aqui para capturar 3 alunos. Então vamos mudar o nosso for para 3. Perfeito. E vamos rodar de novo o programa. Agora, de novo, Danilo, nota 10, nota 8. Leandro, nota 4, nota 5. E Flávia, nota... Dessa vez a Flávia vai ficar em exame. Então, nota 7, nota 4. Tá aí. Então agora a gente tem aí, só mudei um pouquinho a situação, que é, os valores ficou diferente. Então a gente tem o Danilo, que está aprovado. O Leandro dessa vez ficou reprovado, porque ele tirou 4 e 5. E a Flávia dessa vez ficou de exame, porque ela tirou 7 e 4. Perfeito? Média da classe 6.333. Quantidade de aprovados 1, reprovados 1 e em exame 1. Perfeito? Só para a gente validar se a nossa média da classe está tudo certo, então todos os alunos vão tirar 10 agora. Danilo, 10, 10. Leandro, 10, 10. E Flávia, 10, 10. Perfeito. Então, 3 alunos aprovados, média 10, média da classe 10. Tudo funcionando, tudo perfeito. Ok? Então é isso, galera. Refatorando o nosso código, a gente refatorou aqui de um jeito que, ao invés de a gente ter 3, 4, 5 arrays, a gente tem um array somente e joga os dados dentro desse array estruturados em hash. Tá aí. Essa é a nossa refatoração. Para isso que serve hash em JavaScript, para estruturar os dados que você vai utilizar aí para uma função sua ou para alguma programação que você esteja fazendo, perfeito? Bom, eu vou copiar esse código aqui, vou jogar aqui na pasta de hash, certo? Então vou criar um novo arquivo aqui, vou dar o nome de alunos underline hash, perfeito? Então alunos hash.html, vou copiar o código do outro anterior e vou jogar aqui. E vou fazer o seguinte, galera. Vou voltar o código aqui da maneira que estava antes, que é a maneira do array. E assim vocês vão conseguir ver aí a situação de como que esse código estava anteriormente, como que esse código ficou hoje, certo? Com a refatoração utilizando o hash. Perfeito? Então deixa eu terminar de voltar aqui. Legal. Voltando tudo, deixa eu comentar isso aqui também. Perfeito. Então agora a gente tem aí o código anterior utilizando conjuntos de array e agora esse código utilizando o hash. Então nota que a quantidade de linhas, 71, é um pouco menor do que esse daqui, que está dando 72. Então a quantidade aqui a gente diminuiu pela quantidade de variáveis que a gente tem. Se a gente quisesse diminuir um pouco mais essa quantidade de linha, a gente poderia estruturar isso daqui numa linha só. Se a gente estruturasse isso numa linha só, a gente ganharia mais linhas de código do que isso daqui. Perfeito? Então tá. Bom, galera, é isso. A aula de hoje, então, a dica de hoje é o hash. Perfeito? Então utilizem um hash aí para estruturar o dado de vocês. Ao invés de fazer um monte de array, vocês criam um hash somente com... Não, um array somente com hashes dentro dele e com chave e valor que você precisa. O dado vai ficar mais estruturado, ficando aí mais legal para vocês desenvolverem um código, perfeito? E melhor aí de dar manutenção. Esse código eu vou colocar no GitHub. Novamente, vou entrar aqui para vocês. Então, GitHub de docs / torne-se um programador, perfeito? Então, eu vou armazenar de novo esse código aqui na internet. Então, para quem quiser fazer o download, pode clicar aqui e fazer o download do zip. E aí os arquivos vão estar aqui dentro de variável array e dentro de
variável hash, variável não, diretório array e diretório hash que eu acabei de criar aqui. Perfeito? Bom, é isso, galera. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar aqui sobre funções, certo? E a gente vai utilizar funções aí, vai falar também sobre variáveis constantes e vai agregar aí um pouco mais de valor aí. A gente vai tirar algumas coisas repetitivas que a gente faz no nosso código utilizando funções para resolver isso pra gente. Perfeito? Bom, galera, para quem gostou, lembre-se, dá um like aqui no Torne-se um Programador. Divulgue o Torne-se um Programador para seus amigos, para eles também aprenderem a desenvolver códigos, certo? E é mais ou menos isso daí, galera. Vamos estudar todo mundo junto. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem o comentário de vocês, que eu vou esclarecer o comentário de vocês assim que puder, ok? Até mais, galera, e até a próxima.